Olá, a nossa apresentação vai procurar delinear o contexto jurídico e institucional das garantias de liberdades culturais, em sua dimensão de liberdade de expressão no sistema regional da América Latina de proteção e promoção de direitos humanos. Com essa disposição, vamos procurar tratar das liberdades culturais em suas dimensões individual e social, como realização de uma liberdade comunicativa que identifica as pessoas em contextos relacionais intersubjetivos, garantindo o lugar de fala de cada um e o direito de escuta da comunidade. Nessa perspectiva, a dimensão individual e social das liberdades culturais, como instrumento de desenvolvimento pessoal e coletivo de uma comunidade que tem em suas expressões culturais os meios para se reconhecer e reconhecer suas diversidades. Tomando o sistema interamericano de direitos humanos e sua atuação na América Latina como espaço de garantia de tais direitos, faz-se o reconhecimento de alguns fundamentos normativos de proteção e promoção da liberdade de expressão e das liberdades culturais. Além da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, mais especificamente em seu artigo 13, existem outras normas convencionais que embasam a proteção das liberdades culturais, tais como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Carta Democrática Interamericana de 2001. Além de instrumentos do sistema global da ONU, no caso o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu artigo 10, como expressão de relações intersistêmicas voltadas à consolidação de tais direitos. Aqui também se faz referência a importantes documentos construídos no âmbito da Organização dos Estados Americanos, como o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão e os documentos das relatorias especiais da ONU e da OEA em matéria de liberdade de expressão e direitos culturais. Fala-se ainda sobre a importância da jurisprudência da Corte Interamericana, que tem se posicionado de maneira firme, coerente e consolidadora frente à mais ampla garantia que se deve dar à liberdade de expressão, juntamente com as liberdades culturais, além de ressaltar a estreita relação de tais direitos com a democracia substancial e o desenvolvimento humano na América Latina. Por fim, gostaríamos de lembrar a importância do controle de convencionalidade como instrumento de interação do direito internacional dos direitos humanos com o direito da ordem interna, que abrange processos de aplicação de normas de fontes diversas nos contextos nacionais, com potencialidades para a construção de um direito comum, um jus comune regional ou pelo menos latino-americano, como característica de um projeto em busca de implementar, ampliar e integrar competências, jurisdições, interpretações, culturas e garantias para a máxima efetividade dos direitos humanos, entendidos como um caminho que abre espaços para o diálogo e para as lutas em favor de uma vida digna para todos em suas dimensões pessoal e comunitária. Nesse primeiro momento, vamos compreender quais liberdades culturais queremos tratar, se artística, linguística, se acerca de práticas culturais comunitárias, liberdade de expressão, entre outras. Para o tempo que dispomos, é preciso uma delimitação mais precisa para essa abordagem. Assim, visando essa perspectiva, optamos por nos ater às liberdades culturais alcançadas pelas ideias de criação e expressão, mais especificamente as liberdades culturais de expressão. A liberdade de expressão pode ser compreendida não apenas como uma das mais importantes liberdades fundamentais, mas também como uma liberdade cultural. Fala-se de uma ampliação do conteúdo da liberdade de expressão, de modo que ela passa a representar um conjunto de liberdades culturais que envolve a liberdade de manifestação de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão científica, a liberdade de expressão artística e a liberdade identitária. Nossa abordagem aqui será restrita à proteção das liberdades culturais de expressão, de maneira ampla, no âmbito da América Latina, levando em consideração a dimensão jurídica de tal proteção. Nesse contexto, temos como fontes de proteção e promoção de tais liberdades não apenas os documentos normativos convencionais, os tratados internacionais de direitos humanos, fruto da interação multilateral estatal na Organização dos Estados Americanos e seus principais órgãos, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Mas também ressalta-se a importância dos pareceres consultivos ou opiniões consultivas da Corte Interamericana, produto de sua jurisdição consultiva. Além desta, compreende o que denominamos a doutrina jurisprudencial,
a que advém das importantes decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no campo da liberdade de expressão e dos direitos culturais, assim como no campo da liberdade de escolha, de identidade pessoal e coletiva, isto é, de ser quem somos, mas abertos às possibilidades de acesso a outras opções que julgarmos importantes, sempre na perspectiva de respeito e reconhecimento pelos valores e estilos de vida de outros grupos culturais. Esse posicionamento de caráter ideológico e fraterno tem a força sociocultural de prevenir violações das demais liberdades culturais, inclusive diante da discriminação por conta da identidade cultural. A história das expressões culturais, especialmente no campo das liberdades artísticas, é marcada por ampliações e tensões. De um lado, a criatividade humana e a necessidade de se expressar, e de outra, a preocupação com a expressão, a preocupação com que a expressão não transborde dos limites socialmente aceitos. Entre esses extremos, conflitam entre si diversos princípios: autonomia da vontade, acesso à cultura, respeito ao sentimento religioso, não discriminação, proteção dos menores, responsabilidades dos pais pela educação dos filhos, dever de informação, entre outros. A liberdade de expressão é um pressuposto da dignidade humana, na aspiração das pessoas a expressar sua personalidade, e da democracia na liberdade dos cidadãos para expressar seus pensamentos. Para uma de suas facetas, a liberdade artística, se costuma admitir maior grau de tolerância, dado o reconhecimento social de que a percepção do artista transcende a realidade material e temporal. Na dimensão da restrição social, e mais de restrição legal, pode-se elencar alguns limites às liberdades culturais de expressão, tais como proibição do anonimato, vedação de ofensa à honra ou imagem de terceiros, direito de crianças e adolescentes, vedada a censura de natureza política, ideológica e artística, e manifestações de caráter racista ou dirigidas à propagação do ódio. Fora desses limites, a expressão artística é livre e, legalmente, eventuais abusos só devem ser reprimidos a posteriori. Nesse contexto, pode-se falar que prevalece a liberdade como regra geral, e são reprimidos apenas os desvios que a própria lei anuncia. Daí a importância de acompanharmos os desenvolvimentos normativos e jurisprudenciais do sistema interamericano quando nos referimos às liberdades culturais na América Latina, além dos demais trabalhos que são realizados no âmbito da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana, de modo em geral dos órgãos da Organização dos Estados Americanos, da ONU mesmo, e das relatorias especiais em matéria de liberdade de expressão e direitos culturais. A liberdade de expressão, considerada de forma ampla, está intimamente ligada à formação da autonomia individual. Por meio dela, o indivíduo tem acesso às informações, o que lhe permite formar sua personalidade e, a partir disso, fazer escolhas livres e conscientes. No âmbito do sistema interamericano, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe a matéria em seu artigo 13, tratando do direito à liberdade de pensamento e de expressão. Nesse contexto, a liberdade de pensamento e de expressão compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. O exercício do direito previsto não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurá-las. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde e moral públicas. Compreende-se desse modo que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel da imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informações, nem quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. O dispositivo contém previsão detalhada acerca da liberdade de expressão. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos consagrou o direito à liberdade de pensamento e expressão de forma abrangente, incluindo a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza. Tal entendimento vem desde a opinião consultiva número 5. A opinião consultiva número 5, de 1985,
própria da jurisdição consultiva da Corte Interamericana, por meio da qual os Estados-membros da OEA podem consultar este tribunal regional acerca de eventuais conflitos de suas normas com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela definiu as bases da jurisprudência a respeito da matéria no sistema interamericano, servindo de baliza ainda hoje às decisões da Corte. Ao se manifestar por meio da opinião consultiva número 5, a Corte Interamericana dispõe que o artigo 13 da Convenção Americana afirma que a liberdade de pensamento e de expressão deve ser tratada de maneira ampla e suas restrições devem ser apenas aquelas dentro do âmbito da legalidade. Em sua dimensão individual, a liberdade de expressão não se esgota no reconhecimento teórico do direito a falar ou escrever, mas compreende também inseparavelmente o direito a utilizar qualquer meio apropriado para difundir o pensamento. Informa ainda a opinião consultiva número 5 de 1985 da Corte Interamericana que, em sua dimensão social, a liberdade de expressão é um meio para intercâmbio de ideias e informações e para a comunicação massiva entre os seres humanos. Compreende também o direito de cada um a comunicar aos outros seus próprios pontos de vista e implica também o direito de todos a conhecer opiniões e notícias. As liberdades culturais podem ser vistas como o mais amplo exercício dos direitos culturais, no que concerne à autonomia de escolhas que permitem a vivência das expressões culturais. Nesse contexto, mais restritamente, as liberdades culturais podem ser entendidas como o exercício do pleno direito a manter a identidade étnica, linguística e religiosa. As demandas apresentadas perante a Corte Interamericana envolvendo o direito à liberdade de expressão frequentemente relacionam-se com assuntos políticos, processos eleitorais e figuras públicas. Em muitos casos, se está diante de um processo de consolidação democrática já consolidada e a liberdade de expressão passa a desempenhar um papel significativo, pois permite o chamado controle democrático. Mais especificamente, quanto às liberdades culturais, foco da nossa exposição, a jurisprudência da Corte Interamericana apresenta uma doutrina consolidada no que se refere à proteção dos direitos indígenas, podendo inclusive ser tomado como base para a garantia de direitos de outras comunidades tradicionais. Reconhece a relação espiritual e cultural que a comunidade tem com a terra, expressão da cosmovisão identitária que transcende a relação material de posse e propriedade ocidentais, revelando por si só a rica contribuição ao patrimônio cultural da humanidade e a abertura ao incremento da criatividade humana, além do respeito e reverência com a biodiversidade, para buscar soluções aos problemas criados com a degradação do meio ambiente e uma concepção mitigada de desenvolvimento. A importância da definição de parâmetros e estándares internacionais de tais liberdades são úteis também para avaliar a conformidade dos sistemas jurídicos nacionais com respeito aos direitos humanos, ou mesmo a prevalência dos direitos humanos. Tais finalidades, vale ressaltar, também tem recebido importantes contribuições dos escritórios do Relator Especial para a Liberdade de Opinião e Expressão, junto ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, além da Relatoria Especial de Direitos Culturais, assim como da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitindo informes anuais nos quais atualiza o conteúdo jurídico da liberdade de expressão com novos avanços teóricos, legislativos e jurisprudenciais, recomendando aos países a incorporação das melhores práticas observadas internacionalmente. Por outro lado, a jurisprudência da Corte Interamericana vem desempenhando um papel decisivo no avanço do direito à liberdade de expressão e dos direitos culturais, como fundamento para a promoção de tais liberdades. A dupla dimensão da liberdade de expressão, como um direito individual e coletivo, tem sido afirmada pela jurisprudência da Corte Interamericana em diversos julgados, sendo o mais famoso o caso Olmedo Bustos e outros versus Chile, caso também denominado de A Última Tentação de Cristo. A Corte consolidou sua interpretação no sentido de que o conteúdo do direito à liberdade de pensamento e expressão, que está sob a proteção do artigo 13 da Convenção Americana, compreende não só a liberdade de expressar seus próprios pensamentos, mas também a de buscar, receber e difundir informações e ideias de todos os tipos. No caso, a Constituição Política da República do Chile, promulgada em agosto de 1980, autorizava um sistema de censura prévio, de acordo com a Lei de 1974.
Nesse ponto específico, o processo de convergência das normas internas com as convencionais permitiu que a Constituição chilena fosse emendada, revelando uma séria disposição política e jurídica para realizar tal operação, que reputa-se aqui como mais importante não pelo embate sobre a hierarquia das normas, mas do ponto de vista da valorização do princípio mais protetor da pessoa humana, no caso, o princípio pro persona. É importante ressaltar que a proteção das liberdades culturais torna-se particularmente importante para garantir o direito de compartilhar ideias e opiniões consideradas chocantes ou até mesmo ofensivas. De fato, a liberdade de expressão exige um espírito de tolerância e abertura, sem o qual não há uma sociedade pluralista nem democrática. Esse entendimento foi expressamente endossado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso Castells versus Espanha, em 1992. Ressalta o tribunal que a liberdade de expressão, abre aspas, constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e uma das condições básicas para o seu progresso. Essa liberdade é aplicável não só a informações ou ideias, acolhidas favoravelmente ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também aquelas que resultam opostas, ferem ou incomodam. Assim o exigem o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe sociedade democrática. Fecha aspas. Importante documento ainda em matéria de liberdade de expressão e liberdades culturais é o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão, produzido em 2009 no âmbito da OEA, pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana. Então, o Marco Jurídico Interamericano deixa claro que os parâmetros de garantia das liberdades de expressão foram desenhados para ser o mais generoso possível e para reduzir ao mínimo as restrições e a livre circulação de informação, opiniões e ideias. Esse fato tem sido interpretado pela Corte Interamericana e pela Comissão como uma clara indicação da importância adstrita da livre expressão dentro das sociedades do componente. Outorga um alto valor à liberdade de expressão porque se baseia em um conceito amplo de autonomia e dignidade das pessoas, e porque tem em conta tanto o valor instrumental da liberdade de expressão para o exercício dos demais direitos fundamentais, como sua função essencial dentro dos regimes democráticos. Outro documento importante que vale aqui ressaltar, como fundamento para a garantia das liberdades culturais, é o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2004, denominado Liberdade Cultural no Mundo Diversificado, publicado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Destaca o documento que, para quem trabalha em desenvolvimento, o choque de culturas não é uma questão abstrata, e que para que o mundo atinja os objetivos do desenvolvimento do milênio e acabe por erradicar a pobreza, tem que enfrentar primeiro, com êxito, o desafio da construção de sociedades culturalmente diversificadas e inclusivas, porque permitir às pessoas uma expressão cultural completa é um fim importante de desenvolvimento em si mesmo. Ressalta ainda o referido relatório, ou melhor, rejeita o referido relatório de que as diferenças culturais levam necessariamente ao conflito social, econômico e político, ou de que os direitos culturais inerentes deviam suplantar os direitos políticos e econômicos. Ideia, sem dúvida alguma, rejeitada pelo próprio relatório. Em vez disso, oferece algumas ideias concretas sobre o que significa, na prática, construir e gerir políticas de identidade e cultura, de maneira consistente com os princípios fundamentais do desenvolvimento humano. Quando a cultura política não muda, as consequências são perturbadoramente claras. Cria verdadeiros problemas para o futuro, entre eles a insatisfação, a violência e o medo. Esse é o desafio, mas há também verdadeiras oportunidades. A mensagem geral do relatório é destacar o enorme potencial de construir um mundo mais pacífico e mais próspero, pondo as questões da cultura na corrente principal do pensamento e da prática do desenvolvimento. O último ponto aqui a ressaltar é sobre a aplicabilidade do controle de convencionalidade para o fortalecimento no âmbito nacional dos direitos humanos e, mais especificamente, das liberdades culturais. A questão do controle de convencionalidade nessa perspectiva, está inserida na temática da interação do direito internacional dos direitos humanos com o direito de ordem interna. Nessa ampliação de parâmetros de controle das normas e atos internos, por meio das normas convencionais e da jurisprudência de órgãos supranacionais,
aportadas pela aplicação do controle de convencionalidade, entendemos que a proximidade com realidades culturais múltiplas, tratadas no âmbito dos sistemas de proteção e promoção dos direitos humanos, quer por meio de denúncias, quer casos judicializados, além das próprias relações interestatais, permite a conscientização, compreensão e reconhecimento da realidade contemporânea como permeada pela diversidade de expressões culturais na esfera regional e global, favorecendo um novo olhar para a pluralidade cultural também presente em âmbito local. O controle de convencionalidade também fortalece a efetivação do direito à diversidade cultural e políticas públicas culturais pela possibilidade de trazer uma reflexão mais profunda acerca da realidade nacional quando confrontada com as obrigações acordadas e prenhes de exigibilidade enquanto expressas em instrumentos convencionais que vigoram no país. Além disso, o cumprimento de tais obrigações passa a ser visto não como uma imposição de uma cultura alienígena, mas de necessária compatibilização de culturas jurídicas plurais que contêm em si mesmas valores e normas fundamentais para a concretização de uma existência digna para todos. Harmonização essa que está no cerne do controle de convencionalidade. O panorama da livre expressão das liberdades culturais na América Latina tem apresentado muitas vezes perspectivas sombrias por conta de posicionamentos reacionários e violadores de tais direitos, mas também tem gerado oportunidades para um debate mais amplo e autêntico sobre a importância de tais liberdades no contexto pessoal e coletivo, estabelecendo parâmetros que os justifiquem diante da complexidade e da diversidade que os pensamentos, palavras, ações e símbolos humanos aportam. Este momento que o 7º Encontro Internacional de Direitos Culturais nos proporciona faz parte deste conjunto de oportunidades para debater a temática das liberdades culturais e compreendê-las como fundamentais para uma existência digna que proporcione a máxima expressão das potencialidades autenticamente humanas e da efetivação de uma democracia amplamente substancial. Obrigado.